Oi, gente, eu tô dodói. Olha a minha cara de dodói. Ele tá assistindo Amigãozão. João, manda um beijo pra todo mundo que nós tá tudo dodói. Cadê o Padinho? Padinho, cadê seu Padinho? Padinho. Cadê? Tá procurando ele? Não? Não? Não tá não. Não tá não? Cadê o Padrinho? Tá aqui não? Cadê? Padrinho? Cadê Dindim? Tá vendo? Então tá bom. Manda um beijo assim, ó. Um beijo. Beijo. João, olha aqui. Um beijo. Beijo pra vocês. Beijo pra vocês. Beijo.